reconhecer. Bom dia, Brasil, em teu amor. Bom dia, bom dia. Deixa eu fixar o comentário. 25 de julho. De aceitação. 25 de julho. Dia Internacional da Mulher Negra. Latino-americana, latina e caribenha. E caribenha. Uau! Só é real transformação. Bom dia, querida! Bem-vinda! Vamos esquentando, deixando a moçada chegar. Bom dia, linda flor do dia! Bom dia, gente! Bom dia! Vou convidar aqui o povo que esquece de acordar. Clica aí no aviãozinho, vamos convidar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar. 25 de julho. Que dia, hein? Lindo dia para você. Bom dia. Tô aqui no coração convidando todo mundo da minha lista. Vamos, gente. Vamos acordar. Lá, 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 lá. Bom dia! Enviei aqui para um monte de gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixar esse povo chegar, acordar. A começar em mim. Que antes possa me reconhecer em teu amor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Lu. Me reconhecer. Bom dia, sabadão. Dia lindo. Mais amor. Uau, que dia lindo! Uau, que dia lindo, gente! Hoje a gente, 25 de julho. No dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Linda data. E para quem acredita em acaso, por acaso, caiu de eu estar conversando hoje com uma linda mulher que representa essa classe e que vem me ajudar nessa data tão emblemática a fortalecer a nossa negritude e dar a mão a outras mulheres que estão aí, que irão nos assistir e que estão assistindo ao vivo ou que irão nos assistir a gravação e que estão na nossa jornada, na nossa caminhada. Dia lindo. Bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia. 25 de julho. Que dia, hein, Mara? Mara Campos, a minha convidada de hoje, uma mulher que está em movimento, uma mulher que é inspiração. Nesse sábado, a gente vai ter uma conversa linda a respeito da saúde da mulher, a respeito das muitas necessidades que nós mulheres temos. E eu queria fazer uma introdução só trazendo um pouco dessa data, a importância dessa data, o que é dito sobre isso. A Mara já está aí me ouvindo e já vou trazer a Mara aqui para falar a respeito desse tema. E deixa eu achar a Mara aqui, porque de repente eu já leio com você aqui, Mara, que eu quero te ouvir a respeito dessa data. Mara, transmitir ao vivo.
chamar minha convidada de hoje, Mara Campos, uma mulher que faz, mulher que me inspira, inspiração na comunidade onde moramos, inspiração para outras mulheres. Gratidão, minha querida, por aceitar esse convite, por estar aqui conosco, aguardando Mara Campos. Ah, conectando, tá chegando. Bom dia, Bom Mara. dia. Bom Tudo dia, bem? Lu. Tudo bem. Que bom, que bom. Você consegue ajustar melhor sua câmera para a gente te ver melhor? Tá um pouco... Aí, isso. Perfeito. Maravilhosa. Mara, que coincidência a gente cair no 25 de julho, né? Porque Não é? não foi planejado e eu sabia que nós estávamos no mês, né, do Dia Internacional da Mulher Negra. Eu tenho usado o hashtag Julho das Pretas, tem também o Negras que Movem. Esse ruído é o quê? É televisão? Só um minuto. Tá, você conseguir baixar melhor. Pronto. Pronto. Só para te ouvir melhor, né? E você também conseguir me ouvir. E eu fui olhando o calendário, montei a semana, olha que propósito. Montei a semana e quando vi, falei, uau, sábado. Uau, Mara, tudo fechado, né? Assim, era realmente o pingo no i. Eu quero só ler aqui, gente, 25 de julho. Esse trecho que fala um pouco dessa data, né? Assim, trazendo dados do IBGE, a população negra no Brasil, ela corresponde a 54%. De acordo com a Associação de Mulheres Afro na América Latina e no Caribe, 200 milhões de pessoas se identificam como afrodescendente, porém, tanto no Brasil quanto fora dele, essa parcela populacional também é a que mais sofre com a pobreza. Isso não é uma novidade para ninguém, né? Mas está aqui um dado científico, é um estudo, né? Os teóricos de plantão. E aqui no estudo eles dizem, é um dado do IBGE, 3 a cada 4 pessoas negras estão em situação de pobreza. Então, a gente está falando de 3 a cada 4 pessoas negras que estão em situação de pobreza. E se a gente vai olhar a lista da Forbes, das pessoas mais ricas do mundo, entre 200 pessoas que eles listaram como as mais ricas do mundo, 13 são negros. 13 de 200 pessoas da população mundial, desses 200 mais ricos, são negros. Então, assim, a gente segue vendo essa desigualdade. Essa data, ela é comemorada, ela também é comemorada como o Dia de Teresa de Benguela, né, no Brasil, no 25 de julho, né, a gente conseguiu aprovação na Lei 12.987, que foi instituído dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Teresa de Benguela foi uma líder de quilombo, uma rainha do quilombo de Piolho, quilombo do Piolho, que ela era esposa do José do Piolho. Isso eu fui ler, fui pesquisar, eu não tinha essas informações, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E ainda ontem eu tive a infelicidade de escutar de uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, uma pessoa culta, que até quando os negros vão ficar com esse mimimi de racismo e preconceito. Então, assim, né, no dia de ontem, e eu passei a noite ali, assim, falei, a gente precisa falar, porque as pessoas pensam que é um mimimi. Então, Mara, querida, bom dia. Olha o que eu já estou jogando para você, hein? Bom dia, seja bem-vinda. Fala para mim um pouco quem é a Mara, para as pessoas, né, te conhecerem um pouco, quem não é o teu público ainda, né, para te conhecer. Quem é a Mara? Com quem é que a gente está falando? Mara Campos, fala para mim. Então, às vezes nem eu mesma sei quem sou. Bom dia, gente. Eu sou Mara Campos, né? Há um pouco tempo atrás eu comecei a me identificar com nome e sobrenome, que a gente fica conhecida sempre por
um nome e um sobrenome de alguma coisa referente ao trabalho, referente, às vezes, ao parceiro, ao companheiro, ao filho e tal. E aí eu passei a querer dizer às pessoas, né, e a mim mesma, que eu sou Mara Campos, né, eu faço alguma coisa, eu sou alguém, eu estou sempre procurando, às vezes me meter, né, eu sou uma pessoa bem metida, mas não metida de ser metida besta, mas de se meter nas coisas, de querer resolver as coisas, de estar sempre envolvida em algum movimento para o bem do outro, né? Então, essa sou eu, funcionária pública, mãe, é, moradora de Serra Grande, do município. Sou eu, Mara Campos. Uma mulher que se movimenta muito, assim, aqui na nossa comunidade, uma mulher que eu só vejo em movimento, envolvida com coisas que fazem sentido para o coletivo, né? Assim, é natural que você faça suas coisas, mas o que eu noto é você sempre envolvida em coisas coletivas, e eu acho isso bárbaro, porque é uma doação do seu tempo, é uma doação da sua primazia, né? Do seu respirar para coisas que não necessariamente vão voltar para você, Mara. Né? Então, gratidão, né, por esse trabalho que você tem realizado. E que bacana, Mara, estar conversando hoje com você. Fala um pouco sobre a sua história, Mara. Como é que você chegou na saúde, né? Assim, você é natural de onde? Como é que foi, né, a construção da sua carreira? Por que você escolheu a saúde? Onde foi que chamou, né, para você se entregar, né, na área da saúde? Então, eu nasci na zona rural, aqui no município de Uruçuca, entre Águas Claras, aqui nessa região aqui do Pé de Serra, né? Que antigamente todo mundo só conhecia o Pé de Serra, zona rural. Hoje a gente sabe que tem dois Pé de Serra Praia, Vila Praiana, e Pé de Serra Zona Rural, que hoje é pouco falado, né? Sim. As pessoas se referem mais pela zona rural mesmo. E eu nasci aqui e fui para Uruçuca com meus pais, né? Eles trabalhavam aqui na roça, aqui no Parque Estadual Serra do Conduru. Na época não era parque, era roça mesmo. E fomos para Uruçuca ainda pequenos, né? Ainda crianças. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 4 anos quando cheguei em Uruçuca e fomos morar no Socabraço, né? Lá perto onde tinha um terreno baldio que chamavam Cascalheira, onde a prefeitura pegava normalmente cascalho para fazer terraplanagem das ruas, né? A gente foi morar lá, o local era bem pobre mesmo, né? Quando a gente chegou. E pouco tempo depois, meu pai foi trabalhar na prefeitura como guarda civil, tomar conta do mercado municipal ali, né? E um belo sábado ele passou mal. Na verdade, quando nós fomos morar em Uruçuca, nós não fomos diretamente para o Socabraço, a gente não tinha para onde ir, né? Era tipo uma família retirante nordestina, com um jegue e umas trouxas nas costas, né? Era a nossa bagagem. E a gente ficou ali na delegacia, onde chamavam de quartel, uma parte que era tipo uma garagem. Nós ficamos morando ali um tempo, emprestado, até depois alugar um quarto em uma casa. E a gente foi morar lá, no Socabraço. Aí depois minha avó conseguiu comprar uma casa para ela, mas nós continuamos morando de aluguel nas casas alheias, né? Normalmente com outras famílias. Era num Sim. quartinho mesmo, um quartinho dentro de uma casa com um casal mais 5 crianças. Era bem assim que a gente vivia. E pouco tempo depois, no trabalho, meu pai passou mal um sábado e daí veio a falecer, né? Na época, as pessoas acreditavam que foi por causa da comida, né? Tem sempre essas histórias, mas a gente sabe que na verdade foi infarto, né? E infelizmente ficou minha mãe grávida, mais 5 crianças. E aí a luta pela sobrevivência no dia a dia. E trabalhei como empregada doméstica,
fui embora de Uruçuca aos 17 anos. Quando completei 17 anos, fui embora de Uruçuca. Estudei, né? Eu não sabia, eu sempre falo para as pessoas que eu nunca soube o que eu queria. Se eu queria ser professora, se eu queria ser. O que é que eu queria ser? Eu só sabia que eu não queria aquela vida para mim, né? Que eu não queria ser mais uma estatística de mulher que começa a namorar, engravida, perde o emprego porque está grávida e vai sobreviver com. Eu não queria isso para mim, só não sabia o que eu queria ainda, né? Onde eu ia chegar. E acabou que eu cheguei aqui, comecei a estudar. Aí na época só tinha magistério, contabilidade e administração, se não me engano. Isso. E nenhum desses três me atraía. Eu não sei ensinar as pessoas, eu não sei passar conhecimento, Conhecimento. sabe? É. Aí eu ficava imaginando, poxa, eu vou ser uma péssima profissional. Eu sempre imaginava isso. E a maioria das pessoas estudavam magistério, né? E Sim. Uruçuca tem uma leva de professores muito bons, por Principalmente sinal. mulheres. Principalmente mulheres. Exato. Todas iam para o magistério. E eu não queria, eu achava lindo, admirava muito, mas era uma coisa que eu não sabia fazer. Eu não me via professora, eu não me via ensinando, eu me via tomando e fazendo. Eu me via, toda vez que eu visualizava uma sala de aula comigo como professora, eu imaginava assim, eu pegando os cadernos dos meninos e começando a fazer o. Eu digo, gente, isso não vai prestar, não é um futuro para mim, eu vou Resolvendo atrapalhar a logo vida os das problemas dos meninos. Sabe pessoas. escrever? Não me dá aí que eu vou escrever esse negócio. Pois é, já me imaginava assim, né? Tomando tudo pela frente e fazendo. Chega, eu sou essa pessoa assim, que ansiosa, que pega a carroça, o burro, joga nas costas e me manda. Isso. Aí, em Itabuna, eu fiquei, né? Comecei a estudar, logo em seguida apareceu a Escola Técnica Profissionalizante, professor Josué Brandão. Teve um seminário, eu fui neste seminário, e aí fui me identificando com os cursos técnicos apresentados. Aí eu falei, vou fazer enfermagem, técnico em enfermagem, né? Porque tinha um leque, você poderia ir para vários eixos dentro da saúde, ou até fora da saúde mesmo, né? Nutrição, que realmente, Exato. que de uma certa forma envolve saúde. Também. É isso que eu vou fazer, né? Aí fui, no primeiro ano foi meio sem um grande entusiasmo, sabe? Aquela coisa de você estar lá, mas será que é isso mesmo? Será que não vai aparecer alguma outra coisa? Enfim, consegui fazer, tive ajuda dos meus patrões. Na época, o colégio ainda não era reconhecido pelo MEC, né? Então não tinha, eles ainda não estavam dando diploma, ainda não estavam tendo estágio, a gente tinha que pagar o estágio, então eu tive Uhum. que pagar meu estágio, né? São mais ou menos 11 matérias, cada matéria é um estágio, introdução à enfermagem, materno-infantil, e Uau. tudo isso eu tive que pagar um professor para supervisionar a gente dentro do hospital, saúde pública. E aí eu me identifiquei com saúde pública e psicologia. Me identifiquei muito com esses dois, né? E eu já, nesse meio tempo, enquanto eu fazia o curso, eu sempre pensei, um dia, quem sabe, se eu tiver possibilidade, eu serei uma psicóloga. Mas nunca cheguei a fazer, sempre me identifiquei com psicologia, mas nunca cheguei nem a me matricular em um curso, né? Por N motivos, principalmente financeiro. Aí, quando eu terminei de me formar, eu pedi demissão e comecei a enviar currículos, principalmente para o Uruçuca. Fui chamada, né? Estava começando o programa Saúde na Família Sim. e tinham dois profissionais aqui em Serra Grande, que era três, aliás, Maria Argolo, Gilson Pereira e Isso. Sinais Santos, né? E eles queriam iam contratar um profissional para sala de vacina, um técnico em enfermagem, né? Tinha que ser técnico porque não se permitia mais contratar atendentes, que na Sim. época que eu comecei a trabalhar, a maioria dos profissionais eram atendentes em enfermagem.
E aí foi assim que eu vim parar aqui em Serra Grande. A princípio eu vim achando que ia chegar aqui, ia ganhar uma experiência, porque a gente precisa ter experiência em tudo, né? E Verdade. logo iria seguir outros caminhos, né? Fui ficando, e lá se vão 20 anos. Eita! 20 anos de saúde. Que Aí coisa boa. em 2002 eu fiz concurso para técnico em enfermagem, passei, mas o concurso não validou. Alguns profissionais de várias áreas, né, principalmente educação, foram chamados, mas eu não fui chamada. Aí, logo em 2004, teve outro concurso, eu resolvi não fazer, né? Pensei, pô, eu fiz um, passei dentro do que foi pedido no edital e Exato. tudo, e não fui chamada. E estava na justiça, né? Já tinham colocado na justiça, né, para ser chamados profissionais que foram passados no concurso. Aí não fiz, resolvi não fazer. Quando foi em 2008, né, em 2007 mais ou menos, teve a conferência, né, municipal de saúde, participamos, e aí foram enviados alguns delegados para Brasília, e logo em seguida veio também um concurso para agente comunitário de saúde. Eu falei, ó, Aham. eu li o edital, né, vi que era uma coisa mais segura, que não tinha como não ser chamado, né, não tinha os critérios, se eu passasse, eu seria chamada imediatamente. Falei, ó, quer saber, é isso que eu vou fazer. Salário é bem menos, né? E tudo, não é o que, mas é dentro do que eu estudei. Então Exato. eu fiz o concurso, passei, graças a Deus, né? Aqui para Serra Grande, passei em primeiro lugar, mas por conta de algumas coisas que tinha no edital, eu fiquei em segundo lugar. E aí, enfim, comecei a trabalhar, saí de dentro da unidade, né? Que eu ficava 8 horas dentro da unidade. Só saía quando tinha alguma visita domiciliar, porque era o programa Saúde da Família, né? Então, tem um Sim. atendimento domiciliar. E eram poucas as vezes que eu saía. E como agente de saúde, eu praticamente fico na rua, eu fico nas casas das pessoas. E aí o meu horizonte foi ampliando. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo mais dentro de uma sala fechada, Fechar. 8 horas por dia ali, né, esperando que as pessoas venham até a mim. Eu hoje vejo eu indo até as pessoas. É exatamente, foi de encontro a tudo que eu sou, né? Pegar a carroça e correr atrás das pessoas. E eu gostei de estar nesse lugar, nesse trabalho, né, nessa função. Me identifiquei bastante. E aí começou a aparecer outras coisas. Daqui a pouco eu me vi enfiada no social, eu me vi enfiada em ajudar as pessoas, em não só ouvir o problema das pessoas, mas também pensar, poxa, o que é que eu poderia estar fazendo para estar ajudando essas pessoas? E normalmente são mulheres, por incrível que pareça, né? Eu me Normalmente são. envolvo com todo mundo, mas sempre a mulher, né, que tem mais problemas, que precisa desabafar, que quando chega perto da outra já que sente confiança, já começa a contar seus problemas. E aí foi onde eu me meti mesmo e estou até hoje. Essa fala é bem interessante, Mara, porque nós mulheres, a gente tem uma certa facilidade para comunicar as nossas dores, né? E não só dores, né? Os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos. E eu vejo que muitas coisas são resolvidas porque essas mulheres vão lá e conversam com a outra, conversam com a vizinha. Outras coisas podem ser perigosas no sentido de você falar com as pessoas erradas, né? Então, é muito Exatamente. importante ter uma pessoa como você que os profissionais da saúde, né? Vou ampliar, né? Aqui esse leque, que podem nos ajudar enquanto mulheres em diversas situações que nós nos envolvemos ou estamos inseridas, de angústias, de dores, de aflições, de tristeza, né? E aí eu queria entrar na pauta saúde da mulher, né? Assim, visitando essas casas, conversando com essas pessoas, você consegue perceber
que com o passar do tempo, com essa incidência, as facilidades tecnológicas de informação, essas mulheres estão se cuidando mais, essas mulheres estão mais empoderadas a respeito dos seus limites e das suas qualidades também. Você percebe isso? Como é que você percebe esse autocuidado e esse comportamento da mulher consigo? Então, a gente hoje, né, depois que a gente passa a conviver mais com as pessoas, a ouvir mais as pessoas, né? Até pouco tempo atrás eu nem sabia o que era empoderamento, né? A gente se vê fazendo as coisas e tal. Aí tem um amigo meu até que brinca comigo, Mara, maravilha, a mulher empoderada. E eu não me via nessa situação, eu só me via ali mesmo tentando ajudar o outro, tentando encontrar soluções, né? É, eu vejo que tem muitas mulheres, principalmente as meninas hoje, as meninas mais novas, né? Elas estão tendo essa clareza do que é os direitos dela, os deveres dela, qual o seu lugar no mundo, qual o seu lugar dentro da vila, qual o seu lugar na escola, qual o seu lugar nos espaços de Serra Grande, né? Nos espaços da vida, vamos dizer assim. Mas ainda encontro muitas mulheres que têm não têm um foco, né? Que ainda estão muito assim atrelada àquele modo de vida de que a mulher para nascer, crescer e multiplicar, né? Aprender a cuidar da casa, cuidar dos filhos, começam cuidando dos irmãos menores, dos sobrinhos, ou do filho do vizinho, ou como babá, e aí conhece alguém, casa, ou vai morar junto, né? E dá continuidade a esse ciclo, mostrando para seus filhos que a vida é só isso, né? Quando eu ouço mesmo em alguns espaços, que eu ouço algumas mulheres que estão trabalhando, principalmente trabalham no setor público, né? Como eu diria, pessoas que trabalham, digamos, na prefeitura porque votou no candidato, conseguiu aquele um emprego, né, um cargo, e Sim, está ali pagando o voto com aquele emprego. sim. Aí, quando eu ouço algumas delas falarem assim, as eleições estão chegando, fazer de tudo para o gestor, o prefeito, o meu prefeito, né, que normalmente elas falam assim, o meu prefeito, Verdade. ser eleito novamente para eu continuar trabalhando. Mas se não continuar, não tem problema. Tenho o meu marido para me sustentar. Isso me dá uma tristeza, sabe? Isso dói, porque eu fico pensando, gente, quer dizer que a vida, ela não se importa, né? A vida dela está ali atrelada à sobrevivência, porque tem um companheiro que vai ajudar a sobreviver. Ela não se vê capaz, Não se sabe? E vê aí capaz. não se vê capaz. E aí eu começo a conversar, né? Quando me é permitido, porque tem algumas mulheres que não permitem isso, né? Que não Sim. permitem, não porque ela não tem confiança, mas porque na cabeça dela é aquilo e acabou. Ela não permite que entre outra ideia na cabeça dela, porque já foi colocada ali que aquilo é o certo Porque e ponto aquilo já final. está enraizado. Eu não vejo Enraizado. que seja errado a mulher que se dedica ao lar. Mas eu Uhum, vejo que a gente precisa trazer as possibilidades, né? Assim, muitas delas, elas estão reproduzindo um padrão que vem da sua família, né? São hábitos e costumes que elas estão vendo ali. Meninas que viram a sua avó, a sua mãe, as suas tias, e elas seguem. Algumas buscam, inclusive, liberdade, porque estão em casas com N irmãos, né? Você contou a sua história. Era um casal isso. dentro de um quarto com 5 filhos. Muitas, inclusive eu conheço, né, uma amiga que muito novinha, ela falava que ela queria casar para sair da casa dos pais. Então ainda tem esse tipo de pensamento que é uma coisa antiga, né? Assim, as mulheres muito antigamente tinham esse pensamento, né? E eram criadas para isso.
Mas a gente vê também essa busca pela liberdade e as mulheres acham que vão casar e a partir dali elas vão ter liberdade. Só que muitas, nem todas, encontram essa liberdade e se tornam refém de um companheiro que vai ser aquele mantenedor, né, da Exato. casa e se mantém em relações. Se a relação é saudável, né? Porque eu quero fazer essa fala, porque nem toda relação é tóxica. Se a relação é Não. saudável, essa mulher está feliz, cuidando do seu lar, administrando o seu lar, cuidando dos seus filhos, e esse esposo é um esposo que honra essa mulher, que cuida dessa mulher, que valoriza esse papel dessa mulher que está no lar, que abdicou da sua carreira profissional para cuidar dos seus filhos, ok. Parabéns para essa família, É o seu estejam papel. juntos. Mas nem sempre é essa a realidade. Muitas mulheres elas se tornam refém da condição financeira, que muitas vezes é pela sobrevivência. É suprir alimentos, se manter em relações tóxicas. Inclusive, quero falar sobre essa questão da violência doméstica, em relações violentas, em relações porque acham que não tem para onde ir, ou muitas realmente podem até não ter, não vou aqui trazer esse mérito, né? Por questão dos filhos, o que eu vou fazer com os meus filhos? Então, assim, é bastante delicado, né? Esse terreno aí, porque muitas meninas são incentivadas a sair, e ainda tem as mães que incentivam suas filhas a sair logo para também se liberarem daquilo. Então, tem vários contextos aí, né, para a gente olhar nos hábitos e nos padrões, né, do que vai chegando. E aí, como eu já trouxe a questão da violência doméstica, que é um assunto bastante espinhoso, né, delicado, eu sei pouco, né, porque eu sou pouco envolvida com esse tema, mas eu sei que é uma coisa que acontece nos dias atuais. Vi bastante campanhas a respeito disso nesses tempos, né, de distanciamento social, né, as mulheres estão em casa com os seus algozes, né, com os seus abusadores. Como é que está isso, assim, né, em termos de índices e em termos de realidade, Mara? Olha, durante essa pandemia, na verdade, foi se focado muito no, no vírus, né? E em índice, em quantas pessoas estão infectadas, isolamento, autocuidado, de use máscara, evite sair na rua, se sair use máscara, evite ir ao banco, evite viajar, né, evite aglomerações. E foi se falado, ao mesmo tempo a gente via muito nas redes sociais se falando que o índice de violência doméstica aumentou justamente por isso, né? Por conta do confinamento, por conta da mulher ter que ficar dentro de casa com os filhos, ou e com o marido, ou só com o marido, porque também existem as mulheres que não têm filhos, né? E isso aumentou o número, né? Mas só que eu fiquei mais focada, na verdade, no cuidado mesmo de estar acompanhando outras coisas dentro desta pandemia, sem me focar muito na violência doméstica. Então, eu não tenho um número exato, eu não sei te dizer agora no momento o índice, mas eu sei que ele é alto, né? Eu, dentro desse tempo também, eu fiquei conhecendo aqui mesmo na vida, né, alguns casos de meninas que infelizmente engravidaram cedo, né? Justamente por conta dessa vivência mesmo de reproduzir a vida que elas conhecem familiar, que é casar, né, ter filhos, ter um marido, cuidar da casa, ou simplesmente porque uma fuga, como aqui também tem, né, coisa que você falou aí há pouco, justamente casar para poder ter casa, né, uma fuga daquela vida que ela leva, porque a violência doméstica não é só do companheiro, não. Tem a violência doméstica também entre a família, entre o familiar, Com né? certeza. Por conta de morar num espaço pequeno, de tá ali com N problemas, e aí acaba que gera, reproduz o que já viveu, né? Algumas pessoas conseguem se livrar e não reproduzir coisas ruins que aconteceu com ela, mas uma grande parte reproduz
e acaba fazendo com que essa reprodução se perpetue até, né, por outras gerações da mesma família ou de outras famílias também. Então, é, é justamente isso. Eu não tenho uma estatística, eu sei que ela existe. Outro Sim. dia eu participo de um grupo de mulheres, né, que fala justamente sobre violência doméstica, sobre o cuidado com outra mulher, né? Tem até um Dira Cunha também está nesse grupo e tudo. E eu até coloquei lá pedindo justamente ajuda para uma menina que eu acho que está numa situação dessa, né? Sim. Mas que a gente não consegue, porque a própria família oriente, não, você tem que ficar com ele, né? Você agora tem um filho, vá viver com ele, continue com ele, aqui não lhe cabe mais, sabe? Às vezes não chega a dizer em palavras, mas tem muitas Exato. que dizem, mas tem muitas mães e muitos pais que dizem mesmo, não, você tem que ficar com ele, você tem que continuar com ele, você agora tem um filho, né? E, infelizmente, essa pessoa não encontra apoio de ninguém. Aí eu fico de fora olhando e digo, não, eu vou tentar ajudar, eu vou ver como é que eu posso me introduzir ali e, de alguma forma, uma orientação, um apoio, conseguir outra pessoa que se aproxime e que ajude, que oriente e que, de alguma forma, consiga trazer um pouco de paz ou então resgatar realmente aquela pessoa daquele ciclo de violência. Sim, sim. A gente tem acompanhamento profissional para esse tipo de caso, porque uma situação dessa, a mulher ela precisa ser fortalecida, né? A sua mente, para tomada de decisão, assim, porque eu estava conversando aqui outro dia a respeito da situação de uma pessoa próxima. E no diálogo era, faz assim, assim, é fácil a gente resolver o problema do outro, né? Olhar o problema do outro é muito fácil. Ai, gente, tá nessa situação, sai dali, vai para lá, vai para cá. Então, mas por outro lado, a pessoa que está envolvida, se ela não consegue sair, é porque algo aprende, né? E muitas vezes é a mente, muitas vezes são as crenças, o medo, né? Então, assim, existe um apoio psicológico para essas mulheres, porque de repente pode ser aí um primeiro lugar, né? Fortalecer a mente dessas mulheres para que a tomada de decisão de ir ou ficar seja fortalecida, né? E não pela emoção, não pelo que o outro está dizendo. Você falou, eu queria ressaltar também essa fala. Você falou sobre os vários tipos de violência, né? E abusos, né? Isso não necessariamente quando a gente fala em violência, quando a gente fala em abuso, isso está relacionado à violência física, né? Ou abuso necessariamente ao abuso sexual, mas tem outras formas sutis de violência e de abusos que a pessoa sofre que vão constrangendo, que vão castrando essas pessoas e como é que eu posso dizer? Intimidando elas, né? Na ação, no seu posicionamento. Então, essas meninas, né, principalmente, eu falo principalmente porque está no processo de formação, né? Assim, se uma mulher tem dificuldade de sair de uma situação de abuso, e muitas vezes é familiar e as várias questões como a gente já expôs, imagina uma menina mais jovem, né? E aí eu queria pegar esse gancho e voltar lá na gravidez, né? Porque a gente vê ainda muitos casos de meninas grávidas e eu passei por isso, né? Eu fui mãe na adolescência. E o que que eu vi no meu caso? Não foi falta de aviso, não foi falta de informação. Assim, a minha mãe é uma mulher muito ativa, dinâmica, muito bem informada. Eu era uma pessoa que eu andava em meios assim de pessoas muito bem informadas, cuidado. Eu sabia o que tinha que fazer. Inclusive, fiz o que devia fazer. Fui ao médico antes da minha primeira vez e fiz todo o planejamento de tomar remédio, fiz tudo, né? Mas aí, um belo dia, eu, por irresponsabilidade, imprudência, talvez, né? Mas, assim, talvez aquele senso que tem muito na adolescência, que é esses superpoderes, né? E acreditar, não, esse um dia que eu não tomei o remédio, não vai ter problema. E aí
exatamente nesse um dia que eu não tomei remédio, foi o dia, né, que Aconteceu. eu engravidei. Então, assim, muito também está, porque hoje nós temos informação, essas meninas são informadas. Então, eu vejo que também tem uma coisa de uma força de que a coisa, ou que a coisa não vai acontecer consigo, né? Porque tem muito isso, né? Acontece com o vizinho, mas comigo não. Mas eu não vejo mais que seja falta de informação, né? Entre as meninas, assim. Eu estagiei ali no colégio, né? Eu tenho graduação em educação física e prestei um estágio ali. E eu vi só no período de estágio, que era 4 meses, se não me falho, 4 meninas apareceram grávidas, né? Elas não estavam, eu cheguei, e nesse curto espaço de tempo, eu vi ali aquelas 4 e eu vi o constrangimento, eu vi os olhares, os bilhetes que rodavam na sala, que eu recolhi alguns, e era, né, uma contando para outra, que a fulana e que aquilo. E eu falei, gente, eu passei por isso. Essas meninas, aí vem daquele superpoder, vem um abatimento, a vergonha, todas cabisbaixas, porque, né, o que fazer, e os dedos que se apontam, né, porque não existe um acolhimento antes, nem durante e nem depois, né? Apesar de ser, eu quero que você fale sobre isso, eu vejo que aqui tem algumas iniciativas nesse propósito de acolher, e eu quero já aqui para os, né, da galerinha do plantão aí, não é acolher, incentivar que isso aconteça, né? Quando a gente fala acolhimento, é a gente encontrar essa mulher, essa menina, né, que está numa situação como essa, e recebê-la, porque não adianta puni-la, não adianta afastá-la da sociedade, criticar, julgar, não, né? Aconteceu, vamos acolher. Eu vi um comentário aqui de uma pessoa falando a respeito das mulheres que dizem que vão engravidar para ter benefícios. Eu, graças a Deus, nunca ouvi isso. Assim, para mim é uma coisa que é fora, né, da minha possibilidade mental, né? Acreditar que uma mulher vai se colocar nessa situação, porque são 9 meses de barriga, pelo menos 2 anos de menino rastando atrás, e eu não vejo, né, nenhum sentido nisso, até porque é um incentivo do governo que não muda a vida de ninguém, mal dá para comer, então eu não vejo sentido, e graças a Deus não tenho nenhuma dado, né, nenhum fato de que isso aconteceu comigo. Eu nunca escutei nenhuma pessoa nem falando, nem próximo de mim. Então, fala a respeito dessa questão da assistência, né? Você é uma mulher do assistencialismo a essas mulheres, tanto que estão em situação de vulnerabilidade, quanto as meninas em caso de gravidez. Então, Luiz, começando por essa fala aí do auxílio, né, do benefício do governo. Eu ouço muito isso mesmo, mas ouvi assim de outras pessoas dizerem que a mulher, né, fulana de tal, falou para mim que vai engravidar porque vai aumentar o benefício do Bolsa Família. Mas eu nunca ouvi de nenhuma mulher chegar e dizer, não, eu vou engravidar porque eu vou ficar recebendo X do Bolsa Família. Então, eu acho que isso aí é uma, né, pode até ser que em algum momento surgiu até por brincadeira e tudo, mas eu concordo com você, é muita coisa. Você ter várias barrigas, são 9 meses, gente. E é muito diferente uma gestação da outra. Eu só tive uma gestação, né? Porque, na verdade, eu quis uma gestação só. Existe essa coisa mesmo da mulher, né? Dela ter por N motivos, né? Eu trabalho na unidade de saúde e são várias histórias diferentes de como aconteceu a gravidez, né? Exato. Mas nunca, nesse tempo todo, desses 20 anos de profissão, eu nunca ouvi uma mulher dizer eu vou engravidar porque eu recebo o auxílio, porque eu Ou recebo o Bolsa estou Família, grávida porque eu ou vou receber, né? Tipo, já porque eu engravidei, vou ai, agora eu receber. tô feliz porque eu vou receber o auxílio. Não, de jeito nenhum, eu nunca ouvi isso, gente. Isso para mim é um absurdo, viu? De todos os absurdos que eu já ouvi, esse é um que me deixa assim, gente, de onde que surgiu?
De onde que né? surgiu, né? Imagina. Aqueles mitos É, que vão se fortalecendo e as pessoas vão reproduzindo. Mas você ouviu uma mulher grávida? Porque aqui a gente está falando da mulher, né? Então, assim, você ouviu uma mulher grávida dizer que ela engravidou, né? para Porque se ela não receber está benefício. grávida, fala o que quer. Mas vamos lá, uma mulher grávida que disse que ela engravidou para ganhar um benefício que deve ser, sei lá, R$ 90. Nunca, nunca Então, ouvi isso. Além bacana do mais, trazer, né? o benefício ele passa por várias aprovações assim, né? Enquanto você tá sendo ali está recebendo o benefício, ele às vezes é suspenso, às vezes é, chega a mulher para a gente e diz, Mara, o meu Bolsa Família foi cortado. Por quê? Aqui está dizendo que eu não pesei, ou aqui está dizendo que eu não fiz pré-natal. Existem vários, né, motivos para esse benefício ser cortado. Como é que a mulher vai. É uma loteria, como é que ela vai jogar nessa loteria, uma vida nessa loteria? Sendo que a mulher está sempre ali preocupada. Existe casos de a mulher que não é preparada e para ser mãe, né, que não é preparada, é que eu falo, não é assim, porque não existe uma escola que vai lhe ensinar a preparar, é dentro de você mesmo, você não Isso. tem aquela, né, aquele, como é que diz, aquela chama, O né, que faz com que prazer, você tenha o né? prazer de se sinta ser mãe, o prazer de cuidar de uma vida que você gerou ali. Simplesmente pariu e por algum motivo, né, ela não se sente bem para acolher, então ela deixa, vai crescendo, o filho vai crescendo, outras pessoas vai cuidando, às vezes Vai a avó, cuidando. o Verdade, avô, uma tia. E verdade. aqui existe muito, a gravidez na adolescência aqui, tem muitas meninas, algumas porque querem, outras porque, como você falou, né, por mais que elas se cuidem, acontece, né, eu já vi até algumas postagens bem cretinas, né, falando quando às vezes você vai conversar com a menina, aconteceu, foi um acidente. Como engravidou por acidente? Aí tem um postagem bem cretinas, né, a respeito disso. Mas o acidente, gente, é justamente isso. Falhou uma pílula e acha que não vai fazer efeito, né, que não vai ter problema nenhum, e aí se descuida e acontece a Sim, gravidez. sim. Ou então simplesmente acha que é a primeira vez, não. Não, Confia no parceiro, a é, primeira vez não vai acontecer é ou vai ter verdade. o coito interrompido. Existem vários motivos para isso acontecer. A menina Vários está se motivos. descobrindo, né? Está se descobrindo, gostou do coleguinha de sala e ali começa um namoro, que a gente vê muitos meninos namorando na praça, na represa, né? É a vida deles, eles estão vivendo a adolescência, só que estão vivendo de uma forma que eles acham que é certo. A Sim, orientação, há muitas palestras na escola? Sim, existe sim, muitas palestras na sim. escola, existe muitas informações. As meninas, algumas se interessam, outras não, Outras né? não. Outras Acha não. que E já a gente sabe, já prefere perguntar para a sabe, amiga da mesma idade, né? Que está não olhando na é? internet, lendo Exatamente. revistinha. Hoje nem tem mais aquelas revistinhas, né? Na minha adolescência tinha aquelas capricho, aqueles Carícia, negócios é meu. que, né, falava, e ali a gente ficava É, lendo, né? Porque, nossa, trazia ali revelações. Hoje está tudo na internet, né? Então eu vejo tá que tudo na não é internet. falta de informação, né? As pessoas falam, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Assim, mas não é todo mundo que isso vem no ato, né? Assim, tem mulheres que estão num processo, numa etapa da vida, e antes de engravidar já é mãe. Engravidou ali, Já, já sente, né? Assim, o dia que eu passei a minha gestação inteira, eu era muito menina, passei a minha gestação inteira, a barriga crescendo, ok, mas assim, eu verdadeiramente, hoje eu vejo assim, quanta ingenuidade, né? Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Mas quando meu filho nasceu, que me deram ele, no primeiro momento, ele chorou e eu fiquei olhando. E aí veio a enfermeira e falou: Mãe, o neném tá chorando. E eu olhei e falei: Tipo, e aí, tá chorando? O que eu eu faço? faço o Fiquei ali, quê? né? Tipo, sim, e aí? O que você quer dizer? E ela me deu e falou: Mamar. E eu fiquei olhando. Gente, essa cena assim é bastante curiosa, porque é uma menina mesmo, né? Assim, e eu olhei e eu dei o mamar. Quando eu dei, que ele pegou de primeira,
E mamou, igual um bezerro. E aquietou. Eu fiquei olhando, ali eu chorei, ali eu transbordei, ali eu fui mãe, ali eu entendi o que estava acontecendo, ali eu vi que aquela coisinha de 50 centímetros estava se alimentando de mim. E eu falei, meu Deus, né? Então, assim, foi 9 meses de gestação, para que no dia do nascimento eu entendesse o que tinha acontecido, né? Naqueles 9 meses, o que aconteceu? Tipo, agora eu sou mãe, eu alimento essa criança. Então, assim, comigo aconteceu dessa forma. Mas não são todas as pessoas, né? Que têm esse... E eu não julgo, não critico, porque eu entendo que cada um tem o seu tempo, tem o seu processo. E eu tenho um mentor que ele fala que as pessoas são vítimas de outras vítimas, né? Normalmente existe aí um trauma, existe aí uma situação no passado que gerou essa ruptura, essa frieza, essa ausência de satisfação mesmo, né? Com a maternidade. Então, cada um tem o seu processo, né? Evolutivo e de desenvolvimento, de conhecimento e de autorrealização, né? Tem mulheres que se realizam aí, tem mulheres que não se realizam. A gente está indo para os minutos finais, gente, passou voando. E eu quero falar, Mara, sobre as mães solidárias. Fala um pouco sobre esse projeto tão lindo. Quanto tempo que tem? Como que aconteceu? Quantas famílias, né, são apoiados? Quantos colaboradores? Qual o tipo de apoio? Como que as pessoas que desejam apoiar podem fazer? Fala sobre as mães solidárias para gente. Então, as Mães Solidárias surgiu justamente com a nova escola, né, com as discussões da nova escola, um pouquinho antes de começar a falar sobre nova escola, na verdade. Não, na verdade foi junto com a nova escola, porque foi numa reunião de pais, né? Foi quando o Instituto Arapiaú chegou aqui para Serra Grande, né? Na época era com Valéry, que trabalhava aqui, né? Aí a gente via Valéry para cima e para baixo, passando pela vila, entrando em escola, saindo na escola, passando pela praça, indo para a Casa Azul, que na época ainda não era conhecido como a Casa Azul. Eu trabalhava na unidade, trabalho, né? Eu falo que trabalhar, até parece que eu não trabalho mais, porque eu não sou mais fixa dentro do posto. Trabalhava na sala de vacina, fica melhor. Eu trabalhava Melhor. na sala de vacina e já começava naquela época a ouvir, né? Enquanto estava ali preparando a carteira, anotando a vacina, vendo, perguntando à mãe se que vacina, né? Por que não deu a vacina ainda, que a vacina estava atrasada, ou se ela os cuidados que ela deveria ter com a criança após a vacina, orientando quando voltaria para tomar a próxima vacina, se tinha mais filhos e tal. E aquilo puxa um leque, né? E, como eu falei, tem mães que aproveitam aquele momento que encontrou uma pessoa ali que está perguntando algumas coisas dos seus filhos e aproveita e acaba desabafando. E aí a gente acaba criando um vínculo, Um vínculo. né? E aí muitas reclamavam, no peso principalmente, quando a gente perguntava quantos quilos a criança tem para poder ver, se orientar quanto à medicação, né? Que é de acordo com o peso da criança. E aí a gente via que estava magrinha, ou já, quando olhava para a criança mesmo, a gente já visualizava, não precisava nem perguntar, por que está tão magrinho assim, alimentação, não sei o quê. Aí acaba entrando merenda escolar, que às vezes só tinha o lanche da escola, aí que vem da zona rural, e que não sei o quê, que chega cedo, que não come cedo, que só a primeira refeição era às 10 horas na escola, né? Às vezes a merenda não era adequada e tal, aí, meu Deus do céu, meu filho vai estar na escola na estante. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui só ouvindo essas mulheres e você mais uma mulher a reclamar também e não vou fazer nada, né? Aí foi quando o Arapiaú estava saindo, chegando aqui, e aí eu procurei saber. Uma vez, eu mesma que fui até o Arapiaú, não foi ele que veio até mim, eu procurei Valéria e perguntei o que é que ela estava fazendo aqui, porque estava entrando, saindo, indo e vindo e tal, né? E aí eu fui, ela disse que ia ter uma reunião da escola. Igor estava na creche, meu filho, né, hoje com 17 anos. Ele tinha 4, estava na creche ainda. Aí eu falei, logo, o próximo ano ele vem para aqui, Já com vem pra 5 anos, né? E aí, como é que eu vou fazer para estar ali ajudando, orientando e quem sabe melhorando não só para ele, mas para todas as outras? as outras. Fui para a reunião da escola e lá me juntei com um grupo de mulheres, né? Foi
visto alguns problemas que a escola tinha, onde é que a gente poderia, que a comunidade poderia estar ajudando para que Ajudando. melhorasse, né? E com a possibilidade de mudar o espaço, que aquele espaço não era adequado, né? Já foi há tempos atrás, quando Serra Grande era Serra Pequena, Verdade? mas hoje não é mais, né? Já tem um número maior de pessoas, de crianças, inclusive de crianças de outros municípios, Ilhéus e Itacaré, que vêm para cá para estudar também, né? E o que que podemos fazer? Vamos fazer Vamos fazer. grupo de trabalho e ver o que é que a gente pode estar ajudando. Aí eu me identifiquei com alimentos, né? Com a cozinha, que é uma coisa que eu amo, que é cozinhar, né? Que é fazer comida, de alimentar mesmo, né? Eu gosto de fazer comida, eu gosto de cozinhar, é uma coisa que aprendi e amo fazer isso. Então, falei, eu vou ser voluntária na merenda escolar junto com outras mulheres, né? Aí Então, fomos, juntamos. começou na merenda escolar. Isso, aí eu fui voluntária com um grupo de mulheres, Que legal. né? O Arapiaú doava uma verba, um incentivo, e a gente transformava em lanche, um café da manhã, e às 8 horas da manhã a gente estava na porta da escola com esse lanche para Ai, que outras legal. crianças, Que né? bárbaro. Para dar um café da manhã. No primeiro ano foi difícil, a gente começou mais ou menos em outubro a dar o lanche, foi no Dia das Crianças, né? Que a gente começou, logo após o Dia das Crianças, 12 de outubro. Na segunda-feira seguinte, a gente começou. Aí, como a gente ainda não estava efetivamente dentro da escola, aí começou na minha cozinha da minha casa. E um monte de mulher para minha casa, a gente fazia bolo, né, agura, fazia pão. E aí a gente levava para a escola descascar fruta. No ano seguinte, a gente foi chamado para dentro da merenda escolar. E aí a gente ficava fazendo isso tudo, já não fazia mais na minha casa, já fazia dentro da merenda escolar. Uma E aí estrutura melhor, né? isso. Aí os meninos começaram a nos chamar mães solidárias, mães da escola, e aí a gente ficou pensando, vamos deixar mães solidárias, né? E começamos a. Eu acabei me nessa parte de dizer, ah, faz isso, vamos fazer assim, vamos para lá. Aí disseram, não, você que é a coordenadora, né? É que E os acabou. papéis, eles se encaixam, né? É, A gente vai se vestindo, né? As é pessoas vão se isso. encontrando. É, Você vai se identificando com cada vai. lugar, né? Ali e vai se Exato. encaixando. E aí foi assim que Hoje, surgiu. hoje vocês distribuem a sopa. Como é que é a questão da sopa? Assim, os dias, né? A regularidade, a quantidade de pessoas alcançadas. Então, aí em 2013 a gente mudou gestão, a gente deu uma parada e aí voltamos em 2014, né? Entregamos a merenda durante o ano de 2014. Em 2015 a gente já não fomos mais chamadas, é hoje, é amanhã e tal. E resultado, não voltamos mais a fazer a merenda solidária. E aí ficamos só o grupo, né? A gente já fazia outras iniciativas, já começamos a identificar o empreendedorismo, juntar, ver que as mães solidárias, ao mesmo tempo que fazia esse trabalho solidário, também era ambulante na praça, né? Sim. Aí vamos juntar, vamos ver com o Sebrae o que é que a gente pode fazer para melhorar. E foi essa coisa, foi surgindo. Aí vamos fazer café da manhã, vamos vender coffee break, por exemplo, que Deixa eu só antecipar aqui, porque a gente está a 2 minutos. O Insta, ele hum, limita, né, o nosso tempo. A gente tem 1 hora e ele abriu aqui os 2 minutos finais. Então, eu queria que você me trouxesse. Hoje, vocês têm uma sede aqui na Beira Rio da Represa, se encontram ali para produzir essa sopa, né? É entregue a sopa para as pessoas. Fala para mim, quantas mulheres participam e essa entrega, né? Assim, vocês visitam os bairros. Já quero aproveitar aqui minha fala, já que eu tomei, agradecer você que está presente. A Mara, né, vai finalizar com essa informação. Agradeço a Mara pela oportunidade. Convido para a gente terminar esse papo, né? Continuar esse papo. Agradeço a você que está presente. Amanhã tem mais, às 7h07, estarei aqui ao vivo com uma outra mulher. Fala, Mara, temos 1 minuto. Fala a respeito da entrega, quantidade de mulheres e essa entrega das Mães Solidárias. então, aí esse mesmo grupo de mulheres a gente começou a pensar em outras iniciativas, já fazendo outras iniciativas, né? Começamos a pensar num sopão, né, para distribuir para a comunidade.
Aí começamos a cadastrar pessoas, conseguimos um apoio do Arapiaú, o apoio dos mercados, né, que as verduras que não estavam boas para venda, mas boas para consumo, era passada para a gente, e a gente começou a fazer um sopão. E no primeiro mês a gente fez assim, sopa para mais de 200 pessoas, a gente cadastrou mais de 200 pessoas. Aí a gente 20 pensou, não. segundos para cair. Para não cair, você está falando. 20 segundos Aí para cair. a gente conseguiu fazer, a gente atende mais de 200 famílias, a gente tem o apoio dos mercados, né, de pessoas, de ONGs,